Será que eu vou perder o emprego para inteligência artificial? Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou biólogo paisagista e hoje eu vou analisar e avaliar aqui alguns projetos feitos por inteligência artificial. Então, como é que vai funcionar? Eu vou entrar aqui numa inteligência artificial, no caso eu vou usar o Copilot, que é uma mais fácil aqui para o pessoal utilizar, e ela já faz as imagens ali, então para poder ficar mais dinâmico aqui a nossa avaliação. Eu vou utilizar um prompt que eu desenvolvi aqui para poder ver como é que ela vai se comportar e vamos analisar aqui no computador as imagens que ela for fazendo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu estou usando, como eu falei anteriormente, o Copilot, que é o mais simples do pessoal usar, né? É o que já o Windows ele já tem aqui. Ele é bem interessante quando você começa a pegar o jeito dele, ele fica bem fácil aqui, bem intuitivo. Então vamos lá, qual é o prompt que eu estou utilizando? Eu estou utilizando esse, né? A partir dos próximos comandos, você vai basear suas ações na seguinte forma. Você é um paisagista renomado, especializado na criação de projetos paisagísticos sofisticados e funcionais para diversos tipos de espaços, como jardins residenciais, comerciais e urbanos. Seus projetos combinam estética, sustentabilidade e funcionalidade, considerando fatores como clima, solo, disponibilidade de água e manutenção. Eu coloquei algumas outras coisinhas aqui que ele tem que se atentar ao estilo do ambiente, as necessidades do cliente, a escolha das espécies, a harmonização de cores, sustentabilidade, e também é para ele dar uma descrição mais detalhada, também é, se possível, justificando a escolha das coisas que ele fez. Que aí no caso você faz justamente isso aqui para que a IA entenda o que você quer, né? Então estamos aqui moldando o nosso cérebro paisagístico para poder ela pensar como paisagista. E ela entendeu aqui, né, que ela vai a partir dos próximos comandos aqui, ela vai obedecer o que eu estou falando. No caso aqui eu fiz uma coisa bem simples, né? Falei que eu queria que criasse um ambiente para um casal de idosos, um ambiente rural, que possam curtir a sua aposentadoria, ou seja, aquele casal de pessoas já estão com uma idade um pouquinho mais avançada, querem relaxar, querem sair daquele espaço urbano, mas querem um local bacana, para que possivelmente tenham netos ali, que possam brincar, se divertir, e eles possam passar o tempo ali cuidando de plantas, apreciando o local. E foi isso que ele me passou. Ele me deu uma descrição aqui, interessante, né? Ele me deu o nome, Jardim de Descanso e Convivência, e me deu uma introdução. Este projeto é focado em criar um espaço tranquilo e agradável que harmonize com o ambiente rural e atenda às necessidades de conforto, acessibilidade e baixo esforço de manutenção. Uma coisa que eu gosto aqui, que eu achei interessante que ele falou, baixo esforço de manutenção, além de conforto e acessibilidade. Isso aqui eu achei interessante que ele falou, né? Porque ele entendeu que são um casal de aposentados, né? São pessoas mais idosas, em que as principais, as principais coisas que ele achou interessante para esse tipo de jardim justamente conforto, acessibilidade e baixo esforço de manutenção. E a pessoa pode só cuidar sem ter muito problema, sem despender muito da pessoa, né? A acessibilidade, ou seja, a pessoa, mesmo com mobilidade reduzida, ela possa estar em todos os locais, aproveitar cada canto do jardim. Então, os elementos do projeto que ela colocou aqui, né? Ela categorizou em cinco partes, em que um seria uma área de relaxamento, onde é que teria um pergolado coberto com trepadeiras, como a tumberge azul, ou seja, já me deu um tipo de planta aqui até que é bem interessante para pergolado, ela é bem fácil de cuidar, só a manutenção dela que às vezes exige um pouco, ela cresce bastante. Ou a hipomeia rubra, que oferece uma sombra e beleza natural. Móveis confortáveis de madeira, ou vime com almofadas impermeáveis de cores suaves, como bege e verde. Adicionar uma rede de descanso no local, uma excelente opção para aumentos de lazer. Então é legal, ela fez aqui uma coisa simples, né? Um pergolado com alguns móveis de madeira, de vime, móveis externos, junto com uma rede de descanso. Caminhos acessíveis, ou seja, isso foi legal que ela ainda está indo nessa parte, nessa onda de acessibilidade, onde é que tem caminhos de pedras planas, são pedras mineiras, com bordas bem definidas e antiderrapantes, para facilitar a circulação com segurança. Então, isso aqui é legal.
que já deu uma pensada na acessibilidade e na segurança do casal. E ainda colocou uma integração de iluminação solar embutida ao longo dos caminhos para maior segurança durante a noite, além de destacar o charme do ambiente. Bacana, alguma coisa básico, né? Você fazer um caminho ali com luzes para você ter como passar ali sem problema, principalmente à noite, e você também transformar o jardim, porque o jardim à noite com a iluminação se transforma em outro. Então também uma ideia legal, uma sacada legal que ela teve aqui. Então o terceiro tópico aqui, jardim produtivo e florido. Então a pequena horta elevada. Isso aqui eu achei bem legal o que ela fez, porque ela até colocou aqui entre parênteses, ideal para evitar a necessidade de se curvar. Porque geralmente quando a pessoa faz uma horta, ela tem que se atentar que é um trabalho assim árduo, né? Quando você está fazendo a sua hortinha, que você vai, abaixa, você se curva, você agacha para pegar as coisas, levanta. Então, quando você já está com uma certa idade, ou quando você tem problema no joelho, na coluna, é legal você trabalhar com esse tipo de horta elevada, que é uma horta que a parte de fértil ali, né? A parte que você vai fazer o cultivo das suas hortaliças, ela fica elevada do chão. Essa coisa melhora assim para você poder trabalhar sem precisar forçar o seu corpo. E ele colocou aqui também alguns exemplos, como ervas como manjericão, alecrim e hortelã. Botou algumas árvores frutíferas, como laranjeiras, pitangueiras, que proporcionam sombra e frutos. Canteiro com flores de baixa manutenção, como margaridas, lírios e lavandas, para trazer aromas e alegria ao espaço. Legal também que você trabalha com outros sentidos, além só da beleza, em que você trabalha com cheiros, texturas, principalmente a lavanda, né, que vai te dar um aroma bem interessante ali. Espaço de convivência ao ar livre, uma instalação de uma mesa de madeira rústica com cadeiras, perfeita para refeições ao ar livre para receber visitas. Legal que ela também colocou isso, né, que possivelmente pode ser um jardim de interação com a família, com filhos, netos. Então você ter um ambiente desse, principalmente onde todos possam comer à mesa ali no jardim, é uma coisa bem interessante, uma sacada interessante. Um pequeno lago, fonte decorativa, com sistemas de recirculação de água para trazer um som relaxante e um toque de frescor. Isso aqui é legal, a única coisa que eu tenho um certo receio com essa parte aqui, pequeno lago, né? Um lago, se você fazer um lago acima assim, de 3 mil litros por aí, a parte da manutenção já fica um pouco mais desgastante, porque você vai ter que entrar ali para poder tirar o limo, para você fazer a limpeza do filtro, você vai ter que tirar as coisas de um filtro mais parrudo, tirar as milhas, tirar algum peso que esteja ali dentro, as mantas filtrantes. Então isso pode dar algum esforço físico ali. E se a pessoa for uma pessoa já de mais idade, ou que tem algum problema de articulação ou de movimento, isso já pode ser apresentar dificuldade, se ela for fazer também, né? Ela pode contratar outras pessoas podem ajudar. A sustentabilidade e praticidade, então colocou um cunho aqui de sustentabilidade, né? Com o uso de plantas nativas da região, que sejam resistentes ao clima e demanda menos irrigação. E uma instalação de um sistema de irrigação por gotejamento para facilitar o cuidado das plantas. Também é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, né, que você pode facilitar e muito, principalmente na parte da rega, justamente com uma parte de irrigação por gotejamento. Sai muito mais vantagem você fazer esse sistema que um toque de um botão você consegue regar todo o seu jardim, toda a sua horta, toda a sua plantação. Aqui vamos ver qual foi a justificativa das escolhas. O projeto valoriza a estética rústica rural, priorizando conforto e funcionalidade para um casal de idosos. Os caminhos acessíveis e a horta elevada demonstram a preocupação com a mobilidade, enquanto o pergolado e o lago decorativo promovem momentos de relaxamento e contato com a natureza. Então achei legal aqui assim a ideia dele, né, um pré-projeto aqui. Eu achei que ele foi interessante, foi bem básico. Eu achei que ele conseguiria colocar mais detalhes, mas aqui ele foi uma coisa básica. Então, até aqui, eu estou achando muito interessante que ele consegue fazer esse raciocínio. E ele pode ser uma ferramenta bem interessante para você quando você pega todas as informações do seu cliente. Você pode colocar aqui numa planilha, num documento, conversar aqui e você consegue ter ideias do que pode ser feito. Então é legal que aqui você aumenta o seu leque de ideias, o seu leque
possíveis soluções para o ambiente. Aproveitei aqui, né, porque como a gente precisa mostrar isso para o cliente, é óbvio que ainda a IA não está fazendo um projeto de acordo, se eu botar a planta baixa da casa que ela vai me entregar o negócio, ainda não estamos nesse nível. Então, para chegar o mais próximo possível que a gente pode, né, que a gente trabalha, eu pedi para ela gerar uma imagem com base nesse projeto, né, que ela fez. E confesso que eu fiquei meio decepcionado com o Copilot com relação à imagem, porque como vocês podem ver aqui, a imagem ficou bem estranha. Ficou uma... Eu vou até baixar aqui para a gente poder abrir, antes que eu vou falando. Deixa ele abrir aqui. Ficou bem estranha, porque tá aqui, né, eles, mas assim, o jardim tá bem estranho, né? Eu não gostei da disposição das coisas. Tá vendo? As árvores aqui, óbvio, as IAs ainda elas não conseguem definir muito bem as espécies. Tem, algumas outras até conseguem, mas não bota assim certinho qual é a planta, a espécie direitinho. Mas você percebe que assim, tem algumas plantas aqui, algumas árvores topiadas, né? Então isso aqui já vai contra o projeto dela. Se ela quer uma coisa de baixa manutenção, você não coloca coisas topiadas, né? Gostei que ela fez aqui a horta elevada, um ponto para ela. Essa grama aqui com esse negócio tá bem artificial, né? Tá bem, parece uma grama artificial mesmo. Tem uma cesta de frutas aqui, pelo jeito eles escolheram bem, tá? O elevado aqui, mas tá vendo? Você não tem uma sensação de amplitude aqui. Você parece que tá muito estreito a coisa, você se sente preso ao local. Tem essa areazinha que ele fez aqui, mas eu sinceramente não gostei dessa composição que ele fez. Tem até um coelho meio mutante aqui do lado, né? Não sei o que é isso. Então acho que veio de brinde. Aí pedi para fazer de novo, né? Uma imagem um pouco mais realista. Deixa eu baixar ela aqui para poder a gente analisar ela junto. Essa eu gostei um pouco mais com relação à disposição, mas aqui também tem várias falhas, né? Ou seja, o casal tá com a bengalinha deles aqui, mas olha só esse degrau estranho aqui, esse deck maluco que ele fez, junto com uma horta aqui, completamente aleatória. Então você tem aqui, é legal um ponto aqui da horta elevada, que ele colocou aqui, colocou algumas plantas aqui que eu não sei o que é, parece ser buchinho, e alguma coisa, tipo uma couve, alguma coisa desse tipo, umas lavandas aqui. Mas assim, você tem o canteiro elevado, não está tão elevado quanto eu gostaria para um casal de idosos, preferia que fosse maior, justamente para não ter essa curvatura de coluna. Mas aqui está parecendo realmente uma super horta do que um jardim em si, né? Uma fazenda mais antiga. Então, eu não gostei desse deck aqui, assim, nossa, você com certeza cairia disso aqui. Tem areia aqui do lado, uma terra que pode dar problema para a pessoa caminhar, ainda mais com bengala. Então, com o Copilot eu não achei legal. Então o que eu fiz? Eu entrei com uma outra IA aqui que eu utilizo, né, para fazer algumas imagens que às vezes eu preciso, e essa me entregou um resultado melhor. Eu coloquei ali alguma coisa mais genérica para ela poder ter mais opções, mas eu coloquei ambiente rural, com jardim com determinadas situações aqui, e ela me passou algumas imagens bem interessantes que a gente pode analisar aqui, tá bom? Então a primeira coisa que eu achei legal aqui, vou até usar minha mesinha aqui, foi justamente a escolha de plantas, tá vendo? Tá bem mais realista, umas rosas aqui, lavandas em todo canto. Tem alguma coisa aqui que parece um tipo de rosa trepadeira, alguma coisa, mas tá bem mais real. Então aqui o pergolado, com uma trepadeira aqui, assim, né? Uma trepadeira bem legal aqui em cima. Um tijolinho aqui também ficou bem legal a composição, o tijolinho, a pavimentação. Essa pavimentação aqui já ficou mais estranha, eu tinha pedido alguma coisa que os idosos poderiam andar aqui sem se preocupar em cair, então não achei legal essa parte, mas a composição em si já consegue me dar várias ideias do que eu poderia fazer no jardim dessas pessoas, que tá vendo? Que aí você tem aqui um ambiente bem legal, que botou a pavimentação aqui junto com o banquinho. Essa espécie de banquinho aqui é bem popular, você acha em qualquer lugar.
Então você tem a noção de como é que o tijolinho e o banquinho ficaria embaixo de um pergolado assim. Aí até aquele pergolado com peito de pombo aqui do lado, ela também reproduziu. Esse banco tá aleatório aqui, né? Porque tá estranho, um banco aqui do lado, um banco aqui fora. Então, eu gostei da imagem. Essa coisa não achei interessante, só esse caminho. A grama também ficou legal. Então, vamos lá para a próxima. Essa aqui também ficou interessante. Ele já fez algo circular com uma área aqui de gramado. Tem até uma estátuazinha aqui, uns vasos aleatórios perdidos no ambiente, dando todo um charme de como se fosse casa de fazenda. O pergolado aqui do lado. Colocou até outro pergolado aqui também. A mesinha de jantar lá atrás, deixou escondidinho. Então esse aqui também ficou bem interessante. Ficou bem cara de fazenda, com elementos de fazenda. Um campo aqui legal para as crianças poderem brincar, os netinhos. Os maciços aqui também ficaram legais. E lembrando que você percebe assim que ele utiliza algumas espécies que ele acha aí, na internet, mas ele não tem a noção de quais tipos de plantas são utilizadas. Qual é realmente a espécie que está sendo utilizada. Aí esse aqui também agora ele pegou a parte da horta, que aqui ele fez um painel bem legal, umas roseiras saindo aqui, meio estranho, mas né, o que vale aqui é o fundo com um gramado. A pavimentação aqui para ajudar na mobilidade. Até ele colocou pavimentação entre as hortas aqui, os quadrantes da horta aqui, que isso facilita bastante a ida e volta daqui do local sem ficar passando nos pedriscos. A horta elevada também ficou legal aqui, ficou uma coisa bem rústica, e eu colocaria um pouquinho mais acima. Também um banquinho que não pode faltar tá aqui, uma árvore bem grandona junto com um plano de fundo bem legal aqui com as plantas. E naquela mesma pegada, uma casa meio tijolinho, parece meio europeia, junto com várias plantas diferentes aqui, fazendo esses maciços de várias texturas e cores diferentes. Também ficou legal. E essa aqui também eu acho que foi uma das que eu mais gostei com relação à entrada, assim, que ele deu todo... Assim, deu o que eu tinha pedido, que foi as hortas elevadas, uma pavimentação, botou aqui o pergolado junto com o ambiente aqui, só não colocou a mesa de jantar, né, que a gente precisava aqui num espaço para reunião de família. Mas você percebe o mesmo padrão, com vários maciços no local, e uma trepadeira bem legal aqui também, que ficou bem bacana o padrão do ambiente, com uma sensação bucólica. Então eu achei legal o que ela consegue entregar pra gente com essas imagens, porque eu vou falar isso mais depois que a gente analisa todas as imagens aqui, mas você percebe que isso te traz inspiração para você fazer seus próprios projetos. Aqui esse aqui também, esse aqui ele botou bastante pergolado. Esse ele largou o dedo no pergolado, botou bastante cadeiras também aqui, botou uma cadeira aqui, botou outra cadeira aqui, um banco, né? As hortas também elevadas, junto com... Até botou gradeado aqui de algumas espécies que precisam ter esse tipo de suporte, né? Então ficou legal também. E o que eu posso tirar de conclusão dessas fotos aqui? Vou botar essa aqui que ficou mais legal. É que a inteligência artificial, ela é uma baita de uma ferramenta para quem souber usar ela. Ela ainda não tá tirando o nosso emprego de paisagista. Você vai precisar ainda de um paisagista, porque você percebe que ela me deu algumas opções aqui, no caso aqui descritivas, mas ela não vai conseguir me dar aquele toque humano, né, de saber quais são os gostos da pessoa, o que ela precisa, a sensação do ambiente ali, e também todas as partes sensoriais, né? Você ter aquelas dimensões ali, você trabalhar nas 3 dimensões de acordo, você trabalhar com outros estímulos além do visual, de tato, de quente, de frio, de cheiros. Então, você conseguir ter esse estudo mais humano, você não consegue ainda, né,
na inteligência artificial. Mas aqui, o que você consegue? Você consegue ajudar muito o seu trabalho a ficar mais refinado, porque olha só, com essa descrição aqui, mesmo que ela seja mais geral, mas existem coisas aqui que às vezes passam desapercebido pela gente quando a gente vai fazendo a coisa, né? A gente tem uma pré-definição ali quando a gente vai fazer um espaço, vai planejar, vai conversar com o cliente. Esquece, por exemplo, a horta, né? Que a horta é interessante para pessoas que precisam, que tem mobilidade reduzida ou que tem problema na coluna, que seja elevada. Então aqui ele já me deu uma ideia, opa, já sei. E aí eu já daqui, partindo desse princípio que ele fez aqui para mim, eu já consigo ter várias ideias para poder utilizar no projeto. E com essas imagens aqui, uma das coisas que acontece muito com profissionais é a escassez daquela imagem de referência que a gente precisa. Então já aconteceu muitas vezes comigo, em que eu tenho a ideia da cabeça, eu tenho a ideia aqui, ou seja, o negócio de paralelepípedo aqui, um canteiro de paralelepípedo reutilizável que tem lá na propriedade, coisa e tal. Mas às vezes você não acha uma imagem que consegue que consegue exemplificar diretamente o que você precisa. Então, com a inteligência artificial, você consegue ali conversar com ela e falando, escrevendo cada coisa que você precisa mais detalhado, até que ela chegue numa imagem muito próxima do que você gostaria. Então, isso é legal, que aí você consegue usar essa imagem para mostrar para o seu cliente e falar: cliente, eu gostaria de fazer algo mais ou menos isso aqui, um jardim, um gramado no seu espaço, com uma parte assim circular, com os banquinhos em volta, bastante flores e coisa e tal, uns pergolados ali atrás, um campo de futebol aqui para a criançada. Então aqui você já consegue dar um deslumbre do que o seu cliente pode esperar do projeto dele. Ele não vai conseguir fazer um projeto com base só nessa foto. Você vai ter que ver a característica do terreno, sol, iluminação, parte hídrica, de manutenção. Então você vai ver uma série de fatores que o paisagista vai analisar, mas aqui você já tem uma base do que ele pode gostar, do que ele acha interessante. Às vezes ele vai olhar essa imagem e falar: não gostei disso aqui. Você pode trocar por tijolinho, você pode trocar por deixar só no chão, não ter isso aqui. Então você já consegue ter uma imagem de referência interessante para você mandar para o seu cliente e ser mais assertivo na escolha do projeto em si. Então, acredito que seja isso, gente. Então podem ficar tranquilo, nós ainda não vamos perder nosso emprego para a inteligência artificial, justamente por esse toque humano e por essa série de fatores diferentes que a gente tem que analisar para poder fazer um projeto de acordo com o gosto e a personalidade do cliente. Então, se gostaram do vídeo, curta, compartilhe, comentem aqui o que vocês acham. Vocês acham que até quanto tempo o paisagista ele vai ter esse monopólio do serviço? Será que a inteligência artificial ela vai tirar a gente desse serviço? Será que ela vai tirar a gente do mercado de trabalho? Comentem aqui.